o que nós vamos tratar hoje de um assunto que, se vocês não tiverem esse problema, possivelmente algum dia vocês vão encontrar na caminhada de vocês, na carreira de vocês, vai poder acontecer de vocês aparecer esse problema, que são as famosas eflorescências. Então, tem um tipo de eflorescência que é diferente daquela que forma o sal, né? Que a gente já tratou em alguns vídeos e algumas outras situações, que é aquela eflorescência que forma aquele sal, que dá uma crosta de sal, que vem do rejunte, né? E forma aquela crosta, e para remover a gente acaba cortando o rejunte, colocando aquele produto que é o endurecedor de concreto, ou o PEC anti-sais, né? E às vezes soluciona e às vezes não. Que eu já falei, já tratei em outros vídeos para vocês, que vocês nunca devem se comprometer com o cliente e dizer que 100% vai resolver o problema, porque às vezes eles começam a te envolver em outras situações, né? Eles querem te envolver junto com o cliente, porque normalmente quem te contrata é a pessoa ou que construiu o piso ou a construtora, né? A construtora fez o trabalho e ele acaba pegando você lá de gaiato, né? E acaba fazendo você se envolver com o cliente. Já aconteceu de eu ter que sair pela tangente e falar, deixar muito bem claro as coisas, e a pessoa um dia veio para mim querendo dizer que o piso que eu tinha feito era do advogado, e eu falei para ele, bom, ele pode ser advogado, mas ele não é surdo, porque eu falei muito bem para ele que são tratamentos paliativos, né? Às vezes, isso eu achei muito interessante uma vez num condomínio que eu estava fazendo um trabalho, e que a síndica mesmo foi lá e mostrou uma calçada para nós cheia de fluorescências, e no telefone, ela estava conversando no telefone com o marido, e ela falou exatamente essa palavra, esse tratamento é paliativo, porque ele está no morro, ele tem terra que sai daqui, ele tem uma umidade muito grande, então nunca vai sanar esse problema, né? A não ser quando existe uma manta asfáltica que protege, e às vezes essa manta asfáltica forma bolsas por dentro, e acaba também gerando as eflorescências. Mas eu vou falar de um outro tipo de eflorescência que ele costuma dar em mármores brancos e costuma dar também nos mármores crema marfil, boititino, entendeu? Recentemente nós fomos fazer um salão de festa muito grande aqui em Curitiba, e esse contrapiso ele não tinha manta asfáltica, né? Então ele era extremamente úmido. E quando a gente foi lá, a umidade estava mais próxima das janelas. Então, o que eu falei para a síndica? Eu falei, é necessário fazer uma vedação em todas essas janelas para que deixe de entrar essa umidade, inclusive porque até a parede do salão de festas, ele pegava muita umidade e ele chegava a apodrecer até uma altura. Então, eu falei assim, como você tem muita umidade, faz essa vedação com silicone, com outro tipo de massa, e passa embaixo da pedra aqui embaixo para deixar de entrar essa água quando chove. Mas olha só o que aconteceu lá. Quando nós molhamos o piso, a gente molhou, ele acabou criando uma inflorescência, uma nuvem. Isso é uma nuvem, é como se fosse uma nuvem de sal, assim, por cima de tudo. Então ele começa a vir muito aos poucos. Quando é uma coisa localizada, o que a gente costuma falar para o cliente? Você pega uma lã de aço, bota embaixo de um disco, ou quando é pequenininho, com a mão mesmo, você tira aquela nuvem, quando ela está assim, que ela recém apareceu, você pega ela assim, tira com a própria mão e, desculpa, o brilho volta naturalmente. Então você não é que o nosso trabalho estava errado, não é que o nosso trabalho não ficou bom. Nosso trabalho está ali, só que a umidade penetrou e ele começa a voltar, principalmente em mármores que tem muitos veios. Então começa a voltar, às vezes vai acontecer, ou talvez já tenha acontecido com vocês. Aqui é muito comum isso acontecer, porque eu estou em Curitiba, Curitiba chove muito, é um lugar extremamente úmido, então a gente tem muito esse problema. Mas assim, eu alerto para vocês assim, que às vezes, eu até comentei com um amigo meu, que às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais claro com o cliente, e a próxima vez, né, você veja, eu tenho 14 anos de caminhada, e de vez em quando as pessoas acabam me envolvendo me comprometendo com uma coisa que não é problema meu, né? Eu não sou ninguém na fila do pão, eu não construí o prédio, eu não construí a estrutura, não fui eu que tive a ideia de não pôr uma manta asfáltica lá, mas as pessoas acabam te envolvendo numa situação porque você foi e fez um tratamento naquele piso
e aquele piso, porventura, acabou tendo um problema no contrapiso que você não sabia, e aquilo volta uma umidade, né, naquilo. E esse tipo de umidade é uma coisa que fica muito feio mesmo. Ele tira todo. Mas é um problema muito fácil de resolver. Só que é um problema fácil de resolver para nós e devolver o brilho na hora, mas é uma solução que você tem que esperar um milagre, que a pedra seque, né, por baixo, assim, rezar muito para Deus, para rezar para aquela água toda que tem embaixo daquela pedra vir logo para cima, né, que às vezes tem um vídeo que eu ainda uso o termo que é vencer pelo cansaço, né, ou a umidade te vence ou você vence ela, né, você vai tantas vezes ela, que eu até tenho um vídeo que eu mando que as pessoas tratem isso, quando tiver um ponto de fluorescência no ambiente, ele já colocar um valor a mais, para contemplar as viagens que ele vai ter que ir até lá para resolver, né? Mas normalmente você tira com o quê? Uma lã de aço, né? Ou o famoso bombril, né? A gente chama lã de aço, mas o famoso bombril, açolã, você vai colocar embaixo da máquina, você vai passar, tiver acabado de surgir. Eu não estou falando até de uma mancha, vamos supor, tá um mês lá, tá? Porque quanto mais sobe esse suor, quanto mais sobre essa camada dessa salinidade que tem embaixo, mais grossa vai ficar essa camada em cima. Então, se o cliente, por exemplo, todos os outros que eu fiz, todos os outros problemas foram sanados facilmente, porque realmente era só nas saídas de porta, e o próprio condomínio fazia isso. O próprio condomínio ia lá, passava lã de aço lá, como eu tinha falado, e resolviam. Mas quando você tem um problema muito grande, que é num salão de festa todo, você faz o quê? Você acaba perdendo muito mais tempo, às vezes, né? E chega um momento que te dá um estalo e fala assim, não deveria ter pego, né? Então, é ali que eu oriento vocês. Ser extremamente claros, às vezes você vê que um produto, por maior que seja isso, entendeu? Porque quanto maior é o espaço, maior pode ser o teu problema, né? Então, eu acho que vocês devem sempre ter esse cuidado de visualizar bem, de não, principalmente para quem está começando agora no ramo de restauração de piso, tentar evitar ao máximo essas aflorescências, né? Se nós, como profissionais, já sofremos muito com isso, e quando eu falo profissionais, nós que temos 10 anos, mais de 10 anos de experiência. Então, de vez em quando, você vai cair, se flagrar pegando alguma coisa de fluorescência. E se incomodando, porque você se incomoda. Porque nunca você quer entregar para o cliente um trabalho que não ficou a contento, né? Você entrega ele lindo. E é bem, bem estranho isso mesmo que eu estou falando para vocês, que é exatamente isso. Você entrega um piso lindo, maravilhoso, um espelho, e 15 dias depois você vai lá e ele está tomando conta dessas névoas, que são essas umidades, esse outro tipo de fluorescência. Na verdade, é o mesmo tipo, né? É o mesmo processo. É algo que sai do contrapiso e joga para a superfície. Só que esse, em vez de ser somente nos rejuntos, ele é na peça toda. Então, ele forma uma nuvem muito feia, muito fosca em toda a peça. É fácil remover? É. Mas o problema é quando você vai 3, 4, 5 vezes lá e você vai, deixa lindo, 2, 3 semanas depois você vai lá, aquilo está tomado de névoas. Então, para quem está começando, é um conselho que eu dou, assim, é de tomar cuidado. Se quiser fazer orçamento, faz orçamento, já contempla a solução desse problema, que você vai ter que ir lá mais de uma vez, talvez usar mais produtos, mais impermeabilizantes. A última vez que a gente foi lá, foi muito mais fácil, né? Não estava tanto tempo lá as eflorescências, essa umidade voltando do contrapiso, mas sempre você acaba gastando, você gasta com a equipe, você gasta com deslocamento, é um lugar que fica do outro lado da cidade. Eu estou num lugar, esse prédio fica em outro lugar, e você acaba tendo, às vezes, gastos desnecessários e acaba não valendo a pena, até por uma questão da tua frustração pessoal, porque você não é um problema seu, né? Mas ele acaba se tornando, a partir do momento em que eu vou fazer um tratamento de um piso e que eu molho ele e que ele fica com mais umidade do que ele tinha antes, acaba sendo um problema seu. Então, essas coisas é que vocês têm que tentar evitar. Às vezes, dizer não para o cliente, ou
como algumas pessoas fazem, jogar um orçamento muito alto, às vezes o cliente não querer fazer, também é uma solução. Porque nem sempre é tão bom quanto, tá? Bem como aquelas eflorescências também, que são só no rejunte, também é outro problema. Às vezes, por mais, como eu falei para vocês, por mais que você vá lá, fale com a pessoa, avise ela que é paliativo, que isso pode voltar a aparecer, no final como você às vezes não põe num documento, não põe no papel, as pessoas tentam responsabilizar você por você, como eu disse anteriormente, na fila do pão, numa coisa que você não tem nada a ver, que você não foi você que fez o erro inicial, mas eles tentam fazer isso. Esse mesmo cara que eu fiz um trabalho grande para eles, era uma cobertura que não justificava tanto o tamanho da umidade, mas às vezes a posição dos ralos, e a banheira, tinha uma banheira de massagem muito grande num lugar, e aonde que tinha o fio que escorria água, ele vinha do lado da banheira. Então, que era o único lugar que podia ter, às vezes, o ralo, às vezes a pessoa deixa uma bolsa de ar embaixo da lona, da manta asfáltica, muitas coisas podem causar. Então, tratamentos para eflorescência são paliativos. Nunca, quando vocês verem pontos de fluorescência também, tomem cuidado, porque às vezes o contrapiso ele tem problema mesmo, ele tem todo o contrapiso tem problema, não é só nas áreas da janela, e se a gente molhar, vai gerar um segundo problema muito maior, e você acaba se envolvendo em problemas que não são seus, né? Porque as pessoas começam a fazer de conta que elas não entendem por que lá está molhado e por que lá não seca. E lá não seca porque tem problema no contrapiso e não tem nada a ver com nós restauradores, né? Então, eu achei muito importante que esse problema a gente passou recentemente, né? E eu achei muito importante falar isso para vocês. E eu vou dar uma segunda dica para vocês também, muito importante, como que vocês reconhecem uma inflorescência. Nesse caso desse condomínio, a inflorescência era muito parecida com queimado de ácido. No primeiro momento, quem não tem muita experiência vai olhar para a inflorescência e vai dizer assim, nossa, caiu algum produto ali, né? Porque está um queimado e é bem feio mesmo. Eu vou encontrar uma foto e vou mandar aqui para vocês, vou colocar aqui no lado quando isso aqui virar um videozinho menor. Então vocês vão ver que essa eflorescência ela fica exatamente com isso, com um aspecto de queimado de ácido. E a pessoa diz, puxa, tá queimado mesmo. E você não entende que aquilo é uma fluorescência. Então, essa é uma dica muito importante. Saber reconhecer a fluorescência e queimado de ácido. Vamos ver, vamos olhar melhor, vamos olhar de perto, vamos ver se realmente é uma eflorescência ou é um queimado de ácido. Se for eflorescência, tome cuidado porque o excesso de água pode causar muito mais eflorescências e te dar uma dor de cabeça muito grande, entendeu? Em todos os sentidos, em todos os tipos de fluorescência, é uma coisa assim que eu vou fugir de costa, assim, eu entro, vejo a fluorescência e já saio de costa do cliente, porque realmente é bastante complicado, tá? Então vamos falar agora, deixa eu ver um outro assunto que estava nas nossas redes sociais, que as pessoas costumam nos perguntar assim, mas como que eu dou um brilho num piso? Tem muitos tipos de piso, né? Nós temos os cimentícios, nós temos os pisos de porcelanato, de cerâmica, nós temos os mármores e nós temos os granitos. Eu nunca recomendo que a pessoa ache que ela pode fazer. Tem pessoas que realmente podem fazer. E locação de equipamentos é uma coisa muito difícil de se fazer. Eu sei que, se eu não me falha a memória, parece que somente em São Paulo existe locação de polidoras de piso, tá? Se a gente tentar fazer um polimento de um piso, por exemplo, de um porcelanato ou de um granito, que precisam realmente, que tem necessidade do produto, que tenha peso para fazer aquela tração mecânica, para fazer o polimento, as pessoas só vão acabar perdendo dinheiro. Então, o que a gente recomenda quando vem essas perguntas no nosso site e a gente percebe que é o morador, é o dono da casa que quer fazer? A gente sempre indica que ele procure um profissional, porque até para uma pessoa que é amador alugar uma máquina, já é bem mais complicado, porque ele não tem o intuito de ser um profissional, né? Nós, quando começamos a trabalhar, a gente já pega aquilo profissionalmente, a gente está aprendendo a usar aquilo,
nós vamos aprender, nós precisamos, aquilo vai se tornar a nossa ferramenta de trabalho. Eu sempre conto para vocês que quando eu comecei com uma maquininha, uma conservadora de piso de 300 milímetros, né? 300 milímetros pequenininha, mas logo eu já comecei a correr atrás, porque eu queria uma máquina maior, eu queria me profissionalizar mesmo, eu queria ser reconhecida como, se a Suzane não resolver, ninguém resolve. Isso eu já contei em vários vídeos para vocês. E eu fico tão feliz quando você chega a 14 anos, você chegar a esse ponto, né? Que você realmente vestiu a camisa, que você conseguiu aprender, que você se profissionalizou. E que quando você se profissionaliza, significa você não ter mais medo. Até hoje nós estávamos conversando sobre as dificuldades, qual que eu, com a minha equipe, a gente conversando qual que era o piso mais difícil de se fazer. Daí eu falei assim, o piso fosco. Porque é muito difícil você dar um tom de fosco. Às vezes a pessoa quer fosco, e olha que experiência que nós tivemos hoje numa obra que nós estamos. A pessoa tem um piso fosco, porém o fosco do piso dela suja. O arquiteto nunca está preocupado se vai sujar ou não com a limpabilidade do piso. Então nós pegamos os discos especiais, que não tem no Brasil para vender, nós compramos esses discos e nós fomos lá nessa obra. E eu precisava dar um nível que eu tampasse, que eu fechasse toda a porosidade daquele piso onde sujava, porém que eu não desse brilho. Então esse processo, quando você é um profissional mesmo, você sabe dosar esse nível, né? E eu até conversando com a dona da casa, eu falei para ela que nesse mesmo prédio eu já tinha trabalhado num andar superior, nós estávamos no 17, eu disse, nós já trabalhamos no 23, e no 23, quando eu fui lá, eu tive frio na barriga, porque nós pegamos uma pedra também que era fosca, que estava queimada de ácido, e a nossa missão lá era o quê? Era deixar todas as pedras iguais, nós só íamos trabalhar na metade da sala que tinha queimado de ácido, e a nossa missão naquele caso era deixar todas as pedras iguais. E isso é muito difícil, né? Como que você vai trabalhar exatamente na metade, e você vai usar ferramentas diferentes, discos diferentes, processos diferentes do que a indústria fez, e você vai deixar tão bonito quanto, né? Ou no mesmo tom quanto, né? E lá, graças a Deus, a gente atingiu, e usando esses discos especiais. Às vezes você não precisa, quando você pega, por exemplo, quando eu falo discos especiais, são lixas diamantadas de fibra. Então você encontra até no Brasil, mas é muito grande, que é o Twister, né? Tinha os discos da Colar, que eram fibras diamantadas, e agora eu compro da Clover Cleaver, lá da Espanha, outros tipos de também fibras diamantadas, para eu continuar fazendo esse processo. E somente nesse processo que você consegue não lixar tanto o piso e você atingir um fosco muito mais rápido do que você atingiria com essas lixinhas, né? Essas lixinhas diamantadas, né? Então, lá está sendo muito legal, cada vez que a gente pega um piso fosco para fazer, que a gente sente quanto que a gente evolui, né? Quanto com o passar do tempo, nós evoluímos nos tratamentos, nós evoluímos nos produtos, nós aprendemos a usar produtos novos, nós aprendemos a entregar coisas diferentes. A preocupação da cliente é que a pedra foi vendida como uma pedra especial, com tratamento, escovado, ela tinha muito medo que nós fôssemos lá, usássemos os nossos produtos, as nossas lixas, e nós transformássemos o piso dela, essa textura do piso, em outra coisa. E eu tranquilizei ela que não, que esse processo, essas fibras diamantadas servem para isso, para você não mudar a estrutura, apenas para você tirar uma camada muito fina, né? Tanto que quando você tem riscos mais profundos, você vai ter que usar o processo de lixa normal, não vai conseguir fazer com eles, né? Com essas fibras, e você vai ter um retorno muito considerável, porque o teu risco é praticamente zero, praticamente nulo quando você usa, né? A dificuldade está sendo em comprar essas fibras agora, mas é uma coisa muito legal. Então, essa experiência com o fosco, possivelmente um dia vocês vão ter. Um dia, tinha uma época que um amigo meu veio e falou assim, me deu o slogan, que não ia servir para essa casa que eu estou hoje, porque esse apartamento ele é inteiro fosco, tudo que existe lá é fosco, né?
E eu até comentei com a dona da casa, eu falei assim, ela, eu adoro fosco. Eu falei assim, bom, um amigo meu me deu um slogan uma vez para minha empresa, que era assim, você nasceu para brilhar e nós para darmos o brilho. E esse meu amigo falou assim, bom, se nós, quem gostar do o outro meu amigo, né, é o Rodrigo, ele falou assim, bom, as pessoas que gostarem de fosco já não vão querer contratar a tua empresa. E nessa época eu mudei de ideia, já não achei que o slogan era tão legal. Inclusive comentei com aquele cliente hoje que eu não ia, né, ela não ia querer me contratar se eu tivesse esse slogan na minha empresa. Mas esses cuidados, esse processo é muito bacana, porque quando a gente começou, quando eu cheguei a primeira vez que eu sentei lá na mesa, que eu estava conversando com o Rodrigo, eu comecei a conversar, e que ele começou a falar de muitos, muitos produtos, que talvez seja o que acontece com vocês agora, quando vocês começam a ver a quantidade de produtos que existem, quantas coisas existem, impermeabilização, película, vitrificação, cristalização, polimento de mármore, polimento de granito, lixas, tal, isso vira uma confusão na cabeça das pessoas, né? Isso vira assim, nossa, a gente fica confuso, porque é muita coisa, muita informação, e às vezes você vai dizer assim, puxa, será que um dia eu vou conseguir absorver tudo isso? Será que um dia eu vou conseguir conversar com o cliente, explicar cada item, cada processo, tranquilamente, sem falar uma coisa decorada, sem ter medo de falar aquilo? E eu posso garantir para vocês que vai. Essa dúvida acontece na cabeça de todo mundo, todas as pessoas que estão abrindo agora, que estão vendo a restauração de piso como um negócio rentável, um negócio produtivo, que dá dinheiro, que dá para ganhar dinheiro agora, que está abrindo essa porta para restauração de piso, vai ter essa dúvida sempre. Vai pensar assim, mas puxa, será que algum dia eu vou conseguir guardar todo esse processo comigo, ter comigo todas essas informações, e eu posso garantir para você que você vai sim, que você vai ter todo esse conhecimento, que você vai conseguir absorver tudo isso, que você vai ter o conhecimento dos impermeabilizantes, do que é uma película, do que é uma impermeabilização, qual que é a diferença de impermeabilizar e de colocar película, né? Embora sejam efeitos parecidos, são totalmente diferentes, são coisas diferentes que acontecem, né? Então, vai sim. Basta você ter força de vontade, você ir e tocar a tua empresa, fazer o teu negócio, não ter medo das coisas. No começo você tem muito medo. Pensa se às vezes, para nós que temos toda essa caminhada, eu falo de nós, porque tem os meus amigos que também têm muito tempo de jornada de restauração, nós temos esse frio na barriga, é normal que tenha. Um dia um engenheiro, eu fui fazer uma obra numa igreja aqui, e essa obra era de uma empresa multinacional, então eles tinham um padrão, eles tinham um ISO, que a gente trabalhava lá dentro, muito alto, tanto que lá nós tínhamos que trabalhar de colete, protetor auricular, máscara, era uma série de coisas assim, que nós éramos punidos, se eles chegassem lá, a gente não tivesse com protetor, se eles chegassem lá, a gente não tivesse com óculos, nós tínhamos que assinar um documento que nós fomos flagrados sem usar equipamento de proteção. E nessa época, eu fui lixar um limestone, e o serviço o padrão deles era altíssimo, o padrão de excelência da obra era altíssimo, tanto que eles repassavam até o acompanhamento dos rejuntes, na hora que as pedras eram instaladas, ela tinha que seguir a linha perfeitamente de um rejunte para o outro, porque senão não era aprovado, eles faziam as empresas sacarem essas pedras e colocarem de volta, e isso era um limestone. Então, o que aconteceu? Eles instalaram o limestone, só que ele ficou em desnível, uma pedra ficou mais alta que a outra. Então, a marmoraria era de uns amigos meus, e eles pediram para eu ir lá, para eles não precisar sacar todo um prejuízo gigantesco que eles iam ter de ter que sacar. Eles me chamaram lá para eu lixar para eles e deixar novamente fosco como era no princípio, né? Tô mentindo para vocês, era brilhante. Então eles queriam que eu lixasse o limestone a ponto de deixar ele brilhante, nivelar todo ele, tirar todo o desnível, né, os dentinhos que tinham de uma peça para outra, e dar brilho novamente. Então lá foi um outro lugar que eu tive frio na barriga, porque eu não sabia,
Eu nunca tinha lixado um limestone, eu já tinha vitrificado, já tinha usado uma série de produtos para dar brilho em limestone, mas eu nunca tinha tido a coragem de pegar uma lixa grão 50, colocar no limestone, né? E achar que aquilo lá no final das contas eu ia deixar aquele limestone brilhante e sem nenhum risco, e ainda aquilo ia passar por uma vistoria de 10, 15 pessoas que vistoriavam, medindo milimetricamente se estava tudo certo, né? E aquele dia eu comentei com o engenheiro, olha, eu estou aqui, tudo, mas você sabia que eu estou com frio na barriga? Ele falou assim, nossa, mas você veio aqui como você fosse a profissional, tal. Eu falei assim, mas profissionais também sentem frio na barriga. Toda vez quando você vai pegar um serviço novo, ou algo que as pessoas vão e assustam você, dizem assim, nossa, isso custa R$ 600 o metro. Como é o preço do Marmoglass? Marmoglass custa R$ 600 o metro quadrado de cada peça. Nem sei se é mais isso, porque eles são preços de dólar, né? Deve ter subido, o dólar subiu. Na época, quando eu comecei a trabalhar, custava uns R$ 600, né? Então, o que nós estamos falando para vocês? Vai ter esse frio? Vai. Quando você descobrir que uma pedra custa 600 cada pedrinha, que está lá instalada no piso, custa R$ 500, vai dar. Mas você não tem que ter medo, né? Você não tem que ter medo. Eu acho assim, quando a gente fala, igual eu falei para vocês no começo desse vídeo, das eflorescências, que para vocês que estão começando, que vocês estão com uma verba curta, vamos colocar assim, talvez não seja viável, porque vocês vão começar já em algo que pode vir, em vez de dar prejuízo, ou vocês ficarem no 0 a 0, ou vocês terem que embolsar. Então, quando eu dou esses conselhos para vocês, quando eu dou essas dicas e vocês saberem visualizar, eu estou tentando fazer com que vocês não fiquem depois numa saia justa. Porque no começo você não tem muita grana. No começo, quando nós começamos a nossa empresa, a gente começou praticamente sem verba, sem capital de giro. Então, o dinheiro que tinha era o dinheiro que entrava na obra, e por muitas vezes eu usava todo o dinheiro ou para comprar equipamento, ou para investir num resultado de excelência. E olha que na época que eu comecei, o meu resultado de excelência era muito alto. Eu tive que baixar, às vezes, um pouquinho o meu padrão de qualidade do trabalho para poder entregar. Porque às vezes o cliente estava achando coisa mais linda e eu me apegava em coisinhas que não tinham nada a ver. E eu ficava apegada com aquilo e às vezes eu nem conseguia entregar o serviço por detalhezinhos que me incomodavam. Mas com o tempo você vai aprender também. Claro que isso você nunca deve falar, assim, eu tenho pessoas que você nunca pode falar que antes feito do que perfeito, né? E daí a pessoa vai fazer tudo mal feito. Mas se você tem um padrão de qualidade muito alto, às vezes você tem que... Agora, se o teu padrão de qualidade é muito baixo, você tem que levar. Pessoas para trabalhar com restauração de pisos tem que ter tem que ter um feeling muito grande, né? Tem que ter uma visão muito boa, porque o nosso trabalho de restaurador está nos detalhes. Nós trabalhamos no detalhe. Então, às vezes, você acha que está tudo bom, você vai, como nessa casa do Fosco lá que nós estamos fazendo, né? Foi um detalhezinho que a gente pegou que não tinha ficado legal, a gente teve que lixar um quadrado inteirinho novamente, porque ele tinha ficado fora do padrão. E isso você vê quando? Na distância, com a luz, né? Conforme a luz bate nessa pedra, você olha e você consegue ver se realmente aquilo está bom ou está com alguma coisa. Ele tem que estar uniforme. Então você tem que ter esse feeling, você tem que ter essa visão para você conseguir se tornar um restaurador de piso e uma pessoa. Isso é uma coisa que vocês têm que aprender. Quem quiser entrar no ramo, é um serviço muito legal, é muito gratificante, entendeu? Quando você entrega um trabalho que dá tudo certo, que dá tudo legal e que fica muito bonito. Então, nós trabalhamos assim, com muitas recomendações. Igual eu falo para vocês, o anúncio do Google dá muito certo, mas o Google, para mim, no ponto que está a minha empresa, ele ia me atrapalhar um pouco, porque eu não tenho tanto tempo para fazer orçamento, porque eu sempre estou nos lugares trabalhando. Uma coisa também que é muito legal, que
que eu já sei e que a cliente me falou hoje, ela disse da importância, né? Ela falou assim, eu sou empresária. E eu achei tão legal de você estar junto com a tua equipe, de você vir junto com a tua equipe e você estar junto com eles. Isso é muito importante. Ela falou, eu sou empresária também e eu sei o como às vezes o cliente valoriza que você esteja junto, porque você está vendo, você tem um padrão, você é profissional que sabe trabalhar e você está com a tua equipe aqui, é muito legal. E eu falei que isso é uma política da minha empresa, da minha pessoa, né? Que eu prefiro às vezes pegar menos trabalho, mas eu consegui dedicar 100% do meu tempo a esses clientes. E é o que eu faço. Eu dedico 100% para ele agora, vou para o outro, 100% para o outro, e eu não gosto muito de ter que estar saindo dali para ir atender outras coisas ou para fazer outros orçamentos. Mas eu preciso também me deslocar, como eu vou ter que me deslocar amanhã. Mas eu tento evitar ao máximo por isso. Por isso que eu falo para vocês que o Google é maravilhoso. O meu amigo faz anúncio no Google, tá todo dia, o telefone dele tá tocando, ele tá fazendo orçamento, somente pela propaganda que ele faz no Google, ele tem também muitas indicações, mas o Google é muito forte para ele. Para nós, é que não é interessante no nível da nossa empresa que a gente está, não é interessante por esses deslocamentos e pela minha política de sempre estar junto com a minha equipe, trabalhando com eles e atendendo o nosso cliente com essa atenção, né? E isso que nos faz também sair dali para outro cliente, para outro cliente, para outro cliente. É assim que funciona as coisas aqui para nós. E essa política tem dado muito certo, né, para nossa empresa. Então, o que eu vou colocar para vocês? Se alguém, a hora que vocês verem esse vídeo, tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês quiserem saber sobre o piso fosco, ou sobre as inflorescências, ou algum outro detalhe, é só vocês deixarem aqui no link desse vídeo, no descritivo, que quando eu ler lá, eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. E também vocês podem participar da nossa comunidade, que é www.restauradorvip.com.br/comunidade. Acessa lá, deixa lá sua pergunta, siga-nos nas nossas redes sociais, no YouTube sempre tem vídeos, às vezes vídeos mais curtinhos que vão direto no ponto, no problema que vocês estão passando lá na obra. É só procurar lá, curtir o nosso canal no Facebook, no YouTube, no Instagram, e lá sempre tem vídeos novos, sempre eu estou colocando, às vezes a gente coloca videozinhos menores, tratando daquele problema que você está tendo lá na obra e você às vezes nem sabe como resolver, e lá no nosso canal tem a luz do fim do túnel, tem a solução do teu problema. Então não deixa de seguir a gente, e qualquer coisa é só perguntar, que a hora a gente volta aqui para responder. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.